Olá! O vídeo a seguir é um capítulo do livro Graças a Deus pelo Bitcoin. Deixarei esse QR Code aqui na tela, caso você queira fazer uma doação via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Agora fique com o vídeo. Posso esquecer mais os tesouros da maldade na casa dos ímpios, e a escassa medida que é amaldiçoada? Devo absolver o homem com balanças perversas, e com uma bolsa de pesos enganosos? Seus ricos estão cheios de violência. Os teus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Miqueias 6, do 10 ao 12. Você notou que o preço dos vegetais básicos ou de um galão de leite aumentou constantemente nos últimos anos? Os aumentos de preços são mais óbvios quando acontecem repentinamente, como quando os preços da gasolina disparam antes de um furacão. No entanto, quando os preços sobem constantemente ao longo do tempo, isso é aceito como normal. Esse fenômeno está acontecendo por uma razão e gira em torno de como nosso sistema monetário funciona. Aqui está um princípio geral para começar. O valor do dinheiro diminui quando a oferta de dinheiro aumenta. Considere como o preço dos alimentos, energia, água, aluguel, investimentos e dívidas são todos afetados por um aumento na oferta de dinheiro. Isso é classicamente chamado de inflação. Infelizmente, nos últimos 70 anos, o termo inflação foi distorcido para significar o aumento dos preços das mercadorias. Neste capítulo, vamos distinguir essas duas formas de inflação. A primeira é um aumento na oferta monetária, que chamaremos de expansão monetária. A segunda é uma diminuição no valor do dinheiro, a qual nos referiremos como inflação de preço. A expansão monetária e a inflação de preços são fenômenos naturais ou produzidos pelo homem? E se eles são feitos pelo homem, quem são os culpados por trás dessas ocorrências econômicas e o que os motiva? Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela que era cheia de justiça. A justiça uma vez se alojou nela, mas agora assassinos. A tua prata tornou-se em escória, a tua bebida diluída em água. Isaías 1, do 21 até o 22. Isaías usa a diluição literal de dinheiro e vinho para ilustrar uma cidade que se tornou imoral, sem fé e injusta. A degradação monetária é um mal antigo, não uma nova noção ou descoberta. Em suma, sempre foi considerado roubo. Na época de Isaías, as pessoas enganavam umas às outras, acrescentando metais mais baratos à prata. Eles degradaram seu dinheiro, assim como os imperadores fariam séculos depois. A diferença entre as pessoas que fazem a degradação e os imperadores que o fazem é que o primeiro era ilegal e o último era legal. Quando as pessoas passam metais mais baratos como prata, isso é chamado de falsificação. Quando o governo faz a mesma coisa, isso é definido em termos dos fins que o governo deseja alcançar, como estímulo econômico ou vitória em uma guerra. Sempre houve fortes leis contra a falsificação de dinheiro, desde a pena de morte nos tempos romanos até a possível prisão perpétua na China hoje. Claro, as leis de falsificação nunca se aplicam aos legisladores. Até hoje, os governos têm permissão para diluir a moeda. Na verdade, eles estão roubando tanto da comunidade quanto daqueles que ainda não nasceram. Deus condena esta ação porque não é apenas enganosa, mas também roubo. O pagador está tirando o valor do beneficiário em uma troca injusta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Os governos que insistem em pesos e medidas desonestas não estão isentos da lei bíblica de semear e colher. Quando um governo semeia injustiça na forma de roubo de seu povo, ele colhe sua própria destruição. Muitos livros foram escritos sobre a queda do Império Romano, como seus exércitos enfraqueceram, como seus cidadãos se tornaram decadentes e como seu governo se tornou mais corrupto. A causa subjacente de todos esses sintomas foi a degradação monetária. Depois que os imperadores romanos desvalorizaram sua moeda várias vezes, os participantes do mercado que não haviam começado a antecipar a desvalorização fecharam as portas. Os que anteciparam a degradação exigiam mais moedas por suas mercadorias. O governo, então, degradaria ainda mais as moedas em um jogo econômico de gato e rato. Por fim, os denários romanos tornaram-se tão diluídos que poucas pessoas o aceitaram como dinheiro. Consequentemente, isso levou ao enfraquecimento do Império Romano
porque não conseguia arrecadar impostos suficientes para sustentar seu governo inchado. O salário do pecado, mesmo para impérios que duram centenas de anos, é a morte. Os governos que expandem a oferta monetária o fazem para beneficiar injustamente um grupo em detrimento de outro. Cidadãos que recebem serviços públicos do governo não precisam mais trabalhar para os serviços, o que pode levar à preguiça. Se os soldados são pagos em dinheiro que está se desvalorizando muito rapidamente, isso pode levá-los a desertar, levando à fraqueza militar. A inflação é uma doença no tecido da sociedade. Portanto, não os temais. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10:26. Séculos depois, o maior catalisador da Revolução Americana foi o desdém pela tributação injusta. Colonos descontentes se revoltaram contra seus governantes britânicos por impor impostos mais altos sobre o chá importado. Um dos slogans populares contra esses impostos impostos pelo parlamento britânico era: sem tributação, sem representação. Durante este tempo, não havia ninguém em parlamento designado para falar pelos desejos dos colonos. No entanto, embora os colonos não tivessem representação do governo, eles ainda estavam sujeitos a impostos do governo. A ideia de pessoas sujeitas a impostos sem o consentimento dos governados era claramente errada. Esse princípio seria um dos pilares fundamentais pelos quais a nova nação americana estruturaria sua democracia representativa. Na América, os impostos devem passar pelos legisladores e ser votados pelos representantes do povo. Alguns impostos locais são até votados pelo eleitorado por meio de iniciativas eleitorais. No entanto, o imposto mais pernicioso e difundido é a expansão monetária, que é decretada sem legislação, conhecimento ou consentimento dos governados. Em outras palavras, a expansão monetária, manifestada na inflação de preços, é tributação sem representação ou roubo da comunidade pelo governo. Um imposto sobre o chá é um imposto explícito. Em comparação, a expansão monetária é um imposto oculto porque é feita sem consentimento, transparência ou legislação. Esse processo ocorre em pequenos incrementos, por isso é difícil discernir o que está acontecendo. Por causa de sua natureza subreptícia, quase todos os governos ao longo da história usaram esse método de tributação oculto para financiar suas façanhas. Seríamos ingênuos em pensar que a América está isenta da constante histórica da morte por degradação. A expansão monetária consistentemente leva à queda de reinos e impérios. Por que uma república seria isenta? A América também encontrará seu fim ao colher a destruição que continua a semear com todas as medidas desonestas que usa para manipular o suprimento monetário. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. E o clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. Não usamos mais moedas como nosso meio de troca diário. No entanto, a degradação é mais prevalente do que nunca, e as ferramentas que os governos temos hoje são muito mais sofisticados e eficazes. Os bancos emitem dívidas do nada. Por exemplo, se o governo dos Estados Unidos recebe 2 trilhões de dólares em receita tributária, mas tem um orçamento de 2,5 trilhões de dólares, o déficit é financiado pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. O Fed concede um empréstimo de 500 bilhões de dólares ao governo dos Estados Unidos comprando seus títulos do Tesouro. De onde vieram esses 500 bilhões de dólares que foram emprestados ao governo? O Fed tem depositantes com esse tipo de dinheiro que estão dispostos a emprestar ao governo? Isso não. Mais uma vez, o Fed cria o dinheiro do nada. Nova dívida é como obtemos expansão monetária na economia de hoje. Da mesma forma, sempre que o governo federal paga sua dívida, o dinheiro desaparece e experimentamos o oposto da expansão monetária, a contração monetária. Assim, o teto da dívida, o limite legislativo sobre a quantidade de dívida nacional que o Tesouro dos Estados Unidos pode incorrer, é realmente apenas a quantidade de dinheiro que o Banco Central pode emprestar ao governo federal, ou quanto dinheiro impresso no total é permitido para existir para o governo federal a qualquer momento. Não são apenas os governos federais e os bancos centrais que se engajam na expansão monetária. As empresas que tomam empréstimos de bancos comerciais podem fazer a mesma coisa. Os títulos comerciais são pagos com dinheiro recém-criado dos bancos comerciais. Mesmo os indivíduos que tomam empréstimos de bancos de consumo estão fazendo o mesmo.
Uma hipoteca de 30 anos não é dinheiro da poupança de outra pessoa, mas dinheiro recém-criado do banco do mutuário. Quase toda dívida no sistema atual é dinheiro criado por bancos e não poupança. Então quase todo empréstimo expande a oferta monetária. Em princípio, é possível que a quantidade de dinheiro no sistema diminua. Em tempos de crise econômica, mais empréstimos serão pagos do que novos empréstimos serão feitos. A redução dos empréstimos contrairia a oferta monetária, mas é justamente nestes momentos que os governos tomam empréstimos para financiar novos programas, aumentando o nível da dívida. Durante crises econômicas, os bancos centrais reduzem as taxas de juros para estimular empréstimos e aumentar a oferta monetária. Na realidade, o dinheiro no sistema atual se expande continuamente. A escala da expansão monetária é significativa. Uma medida que podemos usar para avaliar o quanto o dólar americano está se expandindo é chamada de estoque monetário M2, publicado pelo Federal Reserve de St. Louis. Para contextualizar, o ponto de dados mais antigo é janeiro de 1959, quando era de 287 bilhões de dólares. O estoque de dinheiro M2 em julho de 2020 era de 18 trilhões de dólares, ou um aumento de 6.200% em 60 anos. Anualizado, isso equivale a um aumento de 7% no estoque de moeda a cada ano. Avaliação moral da expansão monetária. O pão ganho com engano é doce para o homem, mas depois sua boca ficará cheia de cascalho. Provérbios 20:17. Quando o banco empresta dinheiro recém-criado, não é imediatamente óbvio quem está prejudicando. Afinal, o banco vai ganhar juros sobre o dinheiro emprestado e o mutuário tem acesso a mais dinheiro imediatamente. O banco se beneficia, o mutuário se beneficia, e parece uma situação vantajosa para ambas as partes. O problema aqui é que o dinheiro emprestado não é da poupança de ninguém. Em vez disso, é criado do nada no momento em que atinge a conta bancária do mutuário. Os empréstimos criam dinheiro extra na oferta monetária. Isso significa que todos os que têm economias com esse dinheiro agora têm uma proporção menor de seu valor do que antes. Pense desta maneira. Digamos que um banco emprestou 300 trilhões de dólares ao governo. O governo então gasta 300 trilhões de dólares para construir novas estradas, casas para todos os americanos, uma nave espacial para ir a Marte. Como isso afetaria a comunidade? Primeiro, como o dinheiro foi gasto para pagar bens e serviços, todo esse dinheiro entra na economia. No entanto, 300 trilhões de dólares é mais do que todos os dólares americanos que existem, então o que aconteceria? Todos começariam a cobrar muito mais por bens e serviços. Isso significaria que qualquer economia que as pessoas tivessem antes de o novo dinheiro ser feito, valeria muito pouco. De certa forma, o dinheiro recém-criado, mesmo para algo aparentemente tão inocente quanto um empréstimo, rouba de todos que têm poupança. Pois toda mudança de dinheiro envolve falsificação e engano. E não pode ser direito do príncipe, como já foi demonstrado. Portanto, a partir do momento em que o príncipe usurpa injustamente esse privilégio essencialmente injusto, é impossível que dele possa tirar proveito com justiça. Além disso, o valor do lucro do príncipe é necessariamente o da perda da comunidade. Bispo Nicole Oresme. Precisamos entender que aumentar artificialmente a oferta monetária é roubo. Esse foi o insight da bispa francesa do século XIV, Nicole Oresme. Como sua citação afirma acima, a degradação monetária está roubando da comunidade, e, portanto, moralmente repugnante. Inflação de preços e poder de compra. Mas o Senhor lhe disse: agora, vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas dentro de você está cheio de roubo e maldade. Vocês tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Lucas 11, do 39 até o 40. A consequência da expansão monetária é que os preços das coisas sobem. Como mencionado acima, a inflação de preços é o que as pessoas hoje querem dizer quando se referem à inflação. A expansão monetária geralmente leva a uma perda de poder de compra. O US Bureau Labor of Statistics quantifica isso pesquisando o preço de uma cesta de produtos básicos em todo o país todos os meses. Isso é conhecido como Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI. O dólar americano diminuiu em seu poder de compra em mais de 95% desde 1913. Em outras palavras, a quantidade de bens e serviços que um dólar pode comprar diminuiu em mais de 95% desde que o Federal Reserve foi criado.
Observe que o CPI é geralmente menor que a expansão monetária. O aumento do CPI ano a ano é de cerca de 2%, enquanto a expansão monetária é de cerca de 7%. Por que os dois números são diferentes? Se o dinheiro se expande em 7%, a inflação de preços não deveria ser igual a 7% também? Há 3 razões pelas quais a inflação de preços não acompanha a expansão monetária dólar por dólar. Primeiro, novas tecnologias e inovações tornam as coisas mais baratas. Isso é mais óbvio em mercadorias que mudam rapidamente, como computadores ou telefones celulares. Mas também é verdade para mercadorias que demoram a mudar, como leite ou roupas. Um novo processo de fabricação de chips pode tornar um telefone celular visivelmente mais barato em um ano. Um novo hormônio pode tornar o leite de vaca mais barato em um período de 5 anos. Um novo tipo de trator pode levar a roupas mais baratas em um período de 10 anos. Em segundo lugar, nem tudo aumenta de preço na mesma proporção. Por exemplo, os ovos geralmente não aumentam muito de preço em comparação com algo como casas. Quando o novo dinheiro entra na economia, ele geralmente vai para itens que preservam bem o valor, porque as pessoas que gastam o novo dinheiro estão investindo, não consumindo. Quando os preços aumentam, os ativos que preservam valor sobem mais do que os ativos que não preservam valor. Ações e imóveis preservam bem o valor, de modo que aumentam de preço com relativa rapidez. Por outro lado, ovos e jeans não preservam valor, então eles aumentam de valor lentamente. É por isso que os preços dos imóveis estão subindo mais rápido do que o preço dos ovos no supermercado. O CPI não leva em consideração os ativos que preservam mais valor, como imóveis, fazendo com que a inflação de preços pareça menor do que a expansão monetária. Em terceiro lugar, o CPI é uma métrica fortemente manipulada. Os governos são politicamente motivados para mostrar que os preços não estão aumentando muito. Afinal, se os preços estiverem aumentando rapidamente, a economia diminuiria e o público ficaria chateado. Várias táticas têm sido usadas para manipular a CPI para mostrar resultados favoráveis. Por exemplo, o ajuste de qualidade hedônico é um método pelo qual o CPI é ajustado para baixo. Se o preço do jeans aumentar em 20%, o ajuste de qualidade hedônico pode dizer que a qualidade do jeans aumentou em 18%, e contabilizar isso apenas como um aumento de 2%. É por isso que o CPI chega magicamente a de 1 a 3% ano após ano, mesmo quando os preços estão aumentando muito mais na realidade. O valor do progresso tecnológico deve resultar em deflação. O fato de termos inflação significa que esse valor está sendo redirecionado para o dinheiro criadores e seus mutuários. Como resultado, embora os governos relatem um aumento de 2% ao ano nos preços, a realidade é muito pior. O roubo está ocorrendo bem na nossa frente e, infelizmente, a comunidade aceitou isso como uma parte normal da vida. Em vez de todos se beneficiarem de uma deflação natural de preços, permitimos que poucos capturem todos os ganhos. Ou faça a árvore boa e seus frutos bons, ou faça a árvore ruim e seus frutos ruins. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. Há um ciclo vicioso criado pela dívida e pela inflação. Os governos querem gastar grandes quantias de dinheiro em programas sociais, guerras e muitas outras coisas. Quando a receita dos impostos não é suficiente para cobrir as despesas, eles se endividam. Se ninguém estiver disposto a emprestar ao governo, criar dinheiro e aumentar impostos explícitos, são as únicas opções. Hoje, os governos fazem as duas coisas. Eles aumentam impostos explícitos e criam dinheiro novo tomando empréstimos do Banco Central. Isso causa expansão monetária, o que reduz o poder de compra da moeda. A dívida e a expansão monetária alimentam-se mutuamente, incentivando-se mutuamente a criação de mais dinheiro. Quando o dinheiro está se expandindo e a taxa de juros está baixa, a coisa economicamente racional é maximizar a alavancagem, ou contrair o máximo de dívida possível agora porque a dívida valerá menos no futuro. Como os governos controlam a oferta monetária, eles podem garantir a expansão monetária futura. No atual sistema monetário, todo dinheiro novo é dívida criada pelos bancos, e a taxa de juros dessa dívida é controlada pelo Banco Central. O Banco Central é incentivado a criar taxas de juros mais baixas para diminuir os encargos da dívida do governo. Isso significa que há menos consequências de ter dívidas, o que incentiva o governo a tomar ainda mais dinheiro emprestado.
Este é um ciclo vicioso. Esses incentivos não se aplicam apenas aos governos. Toda a sociedade é afetada. Indivíduos que esperam expansão monetária no futuro são incentivados a manter menos dinheiro, ou dito de outra forma, as pessoas são incentivadas a consumir. O consumo de bens e serviços não é uma coisa ruim em si. Uma economia funcional requer consumo, mas quando a poupança é desincentivada, os níveis de dívida e alavancagem aumentam demais, e a economia se torna mais frágil. Isso resulta nos ciclos econômicos de expansão e recessão com os quais estamos tão familiarizados. Os gurus financeiros costumam dar conselhos como: se você quer ficar rico, não pode simplesmente economizar. Você precisa investir. Em um mundo de constante expansão monetária, este pode ser um bom conselho. Mas muitas pessoas esquecem que investir envolve o risco de perda. Essa pressão para investir causou um tipo específico de inflação que vimos nos Estados Unidos na última década: a inflação de ativos. A inflação de ativos refere-se aos aumentos nominais de preços de bens financeiros em uma economia. Coisas como casas, ações, títulos e commodities. Como as pessoas são desincentivadas a manter dinheiro, o dinheiro que normalmente seria economizado flui para esses ativos, fazendo com que seus valores cresçam a taxas mais rápidas do que a economia em geral. O lavrador deve arar com esperança, e o debulhador debulhar na esperança de participar da colheita. 1 Coríntios 9, 10. O dinheiro está atrelado ao valor. Normalmente, pensamos em medir as coisas em várias unidades como milhas, galões e libras. As unidades de medida para essas coisas não mudam. Uma libra de trigo hoje é igual a uma libra de trigo amanhã. O mesmo não acontece com o dinheiro. $100 hoje não é o mesmo que $100 amanhã. Não percebemos nem pensamos na redução do valor, porque ela acontece de forma relativamente lenta. Mas a mudança não deve ser ignorada. Devemos prestar atenção em como o valor do dinheiro muda, porque o dinheiro é a forma como medimos o tempo humano. Todos nós trocamos tempo por dinheiro em nossos empregos. Para o adulto médio que trabalha em período integral, 40 horas por semana, o trabalho ocupa cerca de 1/3 do nosso tempo. Olhando desta forma, a inflação pode ser descrita como um roubo do tempo humano, e, portanto, a vida humana. O efeito agravante do roubo por meio da inflação, contra-cheque após contra-cheque, ano após ano, impede que indivíduos e comunidades colham os benefícios naturais do avanço tecnológico e do trabalho árduo. Infelizmente, muitas vezes não reconhecemos isso por causa da forma como a inflação funciona. Ele pune aqueles que trabalham duro e economizam. Em vez de ver sua riqueza crescer e aproveitá-la, ou aproveitá-la no futuro, os anos passam, e o tempo gasto em trabalho árduo perde valor. Quando nosso dinheiro é roubado, nosso trabalho é roubado. Quando nosso trabalho é roubado, nosso tempo é roubado. E quando nosso tempo é roubado, nossa vida é roubada. O roubo da vida é o que chamamos de escravidão. Portanto, esta iniquidade será para você como uma brecha prestes a cair. Uma protuberância em um muro alto, cujo colapso vem repentinamente em um instante. Isaías 30, 13. A má árvore da inflação é conhecida por seus frutos. A priorização do consumo e os destroços da poupança monetária são apenas dois deles. O verdadeiro fruto podre é a hiperinflação, que termina em colapso social. Os Estados Unidos e o resto do mundo ocidental têm a sorte de ter experimentado principalmente uma inflação baixa a moderada nos últimos anos. Esta não é a experiência de muitos outros países. Desde 1971, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, o número de episódios hiperinflacionários no mundo disparou. A inflação dos preços é tipicamente em torno de 0 a 4% ao ano. A hiperinflação geralmente indica uma taxa de variação de preços de 50% ou mais ao mês. Imagine ir dormir uma noite e acordar na manhã seguinte para descobrir que todas as notas de dólar que você possui em sua carteira, seu banco e debaixo do colchão de repente valem 50% menos. Todos os episódios hiperinflacionários compartilham a mesma fonte. Governos expandindo a oferta monetária muito rapidamente, fazendo com que a comunidade perca a fé na moeda. Muito parecido com o versículo em Isaías, onde o colapso de uma parede acontece sem aviso, a expansão monetária continua até que de repente desencadeia a hiperinflação. Ninguém sabe qual quantidade específica de dinheiro recém-criado causará o colapso econômico.
um dia, o dinheiro tem valor e no outro, não. Todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo exibe tolice. Provérbios 13, 16. Somos ensinados que os aumentos de preços são bons para a economia. Na verdade, uma das principais diretrizes do Federal Reserve é preços estáveis, que foi definido como uma inflação de preços de 2% ao ano. Muitos especialistas econômicos hoje têm uma visão negativa da deflação, que eles definem como uma queda geral nos preços de bens e serviços. O raciocínio é que a deflação gera expectativas de novas quedas nos preços, fazendo com que os consumidores adiem a compra de bens. Qual é melhor? Um mundo onde as coisas ficam mais baratas a cada ano e nosso poder de compra aumenta? Ou um mundo onde as coisas ficam mais caras a cada ano e nosso poder de compra diminui? Em um mundo deflacionário, auxiliado pela tecnologia, as coisas seriam mais baratas de produzir e muito mais acessíveis. As pessoas não teriam que manter valor em ativos como imóveis. Em tal mundo, propriedades e outros ativos de preservação de valor seriam muito mais acessíveis. Todos se beneficiariam, exceto governos e grandes corporações que dependem e mantêm grandes dívidas. Os especialistas econômicos querem que planejemos menos para o futuro e gastemos mais agora. O fato de os governos pagarem esses especialistas deve fazer com que você pare de aceitar suas conclusões. Basta olhar para a história para ver que a expansão monetária é um roubo daqueles que não estão no poder por aqueles que estão no poder. Adicionar mais à oferta monetária não agrega valor à comunidade. Apenas redistribui o valor que já existe, pagando primeiro os mais próximos do governo. Eventualmente, a inflação se instala e rouba qualquer um que se preocupasse em economizar para o futuro. Mas não para por aí. Se os salários não subirem rápido o suficiente com a inflação, gerações futuras inteiras são roubadas à medida que recebem menos pelo seu tempo. Isso nos leva ao nosso próximo tópico, a ferramenta que torna possível esse roubo generalizado: moeda fiduciária. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Caso você queira ajudar o canal, mande uma doação através desse QR Code, via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.